Fala, torcedor tricolor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Central Fluminense. Fluminense perdeu ontem na altitude para o The Strongest e tem muitas informações, muitas notícias para trazer para vocês aqui. Tem parcial para o próximo jogo da Libertadores no Maracanã, torcedor tricolor mostrando a sua força. Fernando Diniz explicou a ausência de veteranos na relação, justificou decisão de poupar atletas e próximo adversário do Fluminense, River Plate, terá um desfalque importantíssimo contra o Fluminense. Além do mais, tem outra informação extra que eu vou trazer para vocês, tá certo? Então, ó, já vai deixando o like. Para tudo aí que você tá fazendo, assistindo o vídeo. Aperta aí no joia, deixa o seu like que é muito importante para a Central Fluminense continuar crescendo aqui no YouTube. Estamos muito próximos da marca de 30 mil inscritos. Se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações, já vai colocando aí da onde que você está assistindo a Central Fluminense para a gente mandar um abraço para você, né? Abraço para quem você quiser aí nos comentários. Então, ó, bairro, cidade, estado, país, Central Fluminense alcançando várias localidades do Brasil e do mundo. Mas é muito importante, claro, você assistir o vídeo até o final e deixar o like, que é muito importante. E claro, se você também não é inscrito ainda e assiste a gente com frequência, verifica aí no botão aí de se inscrever. Se você já é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo da Central Fluminense, porque estamos aqui todos os dias trazendo informações para você, torcedor tricolor. Combinado? Então vamos lá, vamos trazer as informações. Eu vou trazer primeiro aqui a notícia do jornalista Marcelo Neves, né, do jornal O Globo, com a nova parcial para Fluminense Sporting Cristal pela última partida, né, da fase de grupos da Libertadores, que promete casa cheia e são mais de 40 mil ingressos emitidos para a partida. 5 setores já estão esgotados: Sul, Leste Inferior e Superior, Oeste e Maracanã+, ou seja, só há ingressos disponíveis para o setor norte naquela que será a última partida, como eu disse, do Tricolor pela fase de grupos. Então, até o Maracanã+, que é o setor mais caro aí do estádio, já está esgotado. O torcedor do Fluminense promete lotar o Maracanã entupir de gente para mais uma vitória na última rodada da Libertadores. Mais 40 mil. Vamos embora comprar norte aí, galera. Não tem só esses setores, não. Tem o setor norte ainda para a gente lotar e esgotar. Beleza? Próxima informação aqui é explicações de Fernando Diniz na coletiva pós-jogo, né? Ele explicou, deu detalhes, né? Por que ele tomou essa decisão, tá certo? Vou trazer aqui a primeira fala dele, que é entre aspas, um pouco mais tranquilo, e tem outra aspas dele que eu achei muito forte, tá? Ele falou, né, ele explicando a ausência de veterano, ele abre aspas, tinha de poupar em algum momento, foi o que citou Fernando Diniz, né, falando sobre jogadores como Germancano, Ganso, Lima, Felipe Melo e Marcelo, né? Ele cita a dificuldade maior na recuperação depois de jogar na altitude. Em La Paz, a equipe enfrentou uma altitude de 3.625 metros e um enorme desgaste de atuar. Nessa situação, eu vou abrir aspas aqui para o Fernando Diniz. Abre aspas. Como é esse tipo de jogo e com a maratona de jogos que temos, a sequência que vamos ter com Corinthians e Flamengo, a gente tinha que poupar em algum momento. O melhor momento para poupar é esse, porque o desgaste aqui é desumano. Trazer jogadores aqui como Marcelo, Felipe Melo, Ganso, né, jogador que tem mais dificuldade de recuperar por causa da idade, estão vindo em uma sequência, não teríamos os caras de maneira adequada no domingo e na quinta-feira. Provavelmente, tá certo? Então, Fernando Diniz explicando a ausência de jogadores, faz sentido, faz muito sentido, apesar de eu discordar um pouco, né? Eu acho que o planejamento de minutos, da administração de minutos, né, de gerir esses minutos do elenco foi bem ruim nesse mês de maio e no mês de abril. Eu acho que dava para revezar um pouco mais nos jogos e o Fernando
Diniz assim não fez, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a situação do grupo do Fluminense, mas a gente ainda não está com a classificação assegurada para jogar uma partida da Libertadores totalmente de reserva. Ah, tem a sequência, etc e tal, mas, né, se a gente parar para pensar, os jogos antes desse do The Strongest, teve jogo aí que dava para poupar esses caras todos aí, o Fernando Diniz não fez. Mas, enfim, é a escolha do Fernando Diniz, tem que ser respeitada, tem um staff gigante da melhor qualidade por trás dele, fornecendo informações com excelente trabalho. Então, o Fluminense e o Fernando Diniz, obviamente, optaram por essa situação nesse jogo contra o The Strongest. Beleza? Próxima informação aqui também, né? Sobre o Diniz, ele dispara, acho que de uma maneira mais assintosa sobre a altitude, tá? Tudo a gente sabe, né, que tem um certo receio de quem não joga na altitude quando vai lá em La Paz. Pô, La Paz é praticamente meio Monte Everest, né? A montanha mais alta do mundo. Mas é difícil esse tipo de discussão. Acho que não cabe nesse vídeo aqui sobre ser certo, ser justo ou não jogar na altitude. Eu acho que é uma discussão muito mais ampla que todos os países sul-americanos precisam fazer. Mas o Fernando Diniz, ele disparou sobre jogar na altitude. Abre aspas. Jogar aqui é uma coisa quase criminosa. Palavras de Fernando Diniz. Eu vou já abrir aspas aí pela estrofe toda, né? Que ele falou. Abre aspas. Jogar aqui é uma coisa quase criminosa. É outro esporte. Um jogo com a maratona de jogos que temos, sequência com Fla-Flu, o melhor momento para poupar é esse. Trazer jogadores que têm mais dificuldade de recuperar por causa da idade, não teríamos os caras no domingo e na quinta. O time conseguiu competir, mas erramos muita coisa técnica. Acho que conseguimos desempenhar ao máximo e não conseguimos o resultado que queríamos. Eu, particularmente, tá? Eu até acho que o Fluminense ele sofreu menos do que eu esperava. Tudo bem que o The Strongest teve algumas oportunidades de fazer o gol, mas eu esperava um Fluminense sofrendo muito mais na altitude do que realmente foi. Claro, se não fosse o Fábio, talvez eu não estaria falando isso, o placar seria mais elástico, mas assim, eu achei que o Fluminense não ia conseguir nem reter a bola com o time que entrou, chegar com frequência no ataque. Chegou, mas faltou qualidade, como o Fernando Diniz falou. Erramos muitas coisas técnicas no jogo lá na altitude. Sobre essa declaração do Fernando Diniz, é muito forte, é uma irritação de muitos que vão jogar lá na altitude, porque o River foi lá, tomou de 3-1, o Fluminense agora perdeu. Eu trouxe no vídeo de ontem informação, né? O aproveitamento do The Strongest na altitude em competições internacionais, continentais, né? Em casa é 5 vezes mais o aproveitamento do que quando joga fora. É 72% na altitude e 14% quando joga fora dela. E isso comprova no grupo do Fluminense. O The Strong jogou 2 jogos em casa e 2 vitórias. Jogou 2 fora, 2 derrotas. Então, é uma vantagem realmente que os times bolivianos, principalmente, tem altitude na Colômbia, tem altitude no Equador também, tem outros países, mas principalmente pela fraqueza histórica, né, dos times bolivianos, eles têm muita vantagem quando jogam na altitude de La Paz ou outras cidades, né, lá da Bolívia, tá certo? E a última notícia que eu quero trazer aqui é que o River Plate vai ter desfalque muito importante contra o Fluminense. A situação do grupo é a seguinte: o River Plate empatou com o Sporting Cristal ontem, né, lá no Peru, 1-1 o jogo. O River Plate ficou numa situação difícil e já tem muito tricolor fazendo aí uma corrente que o Fluminense tem que, entre aspas, matar o River Plate já na fase de grupos, porque você se lembra em 2012, quando o Fluminense teve a oportunidade no Engenhão de matar o Boca Juniors, de eliminar o Boca Juniors e perdeu. O Boca Juniors passou e depois eliminou o Fluminense nas quartas de finais.
torcedor tricolor tá lembrando muito bem disso. E tem vários exemplos, né, de River, de Boca, de times argentinos que na fase de grupos passam capengando, e às vezes o time brasileiro ou qualquer outra equipe tem a oportunidade de eliminá-los e não elimina, depois eles vão lá, voltam e confrontam no mata-mata, elimina o time que perdeu lá na fase de grupo a oportunidade de eliminá-los. Então, jogo no Monumental vai ser muito difícil, mais de 85 mil pessoas no estádio, vai estar naquele melhor estilo Libertadores, mas o Fluminense, depois de poupar contra o The Strongest, eu até acho que tem a obrigação de conseguir no mínimo um empate que classifica o Fluminense matematicamente para a próxima fase da Copa Libertadores. Vai ter o confronto entre Fluminense e River na próxima rodada e vai ter também o The Strongest contra o Sporting Cristal, né? Se eu não me engano, esse jogo é na Bolívia. Se eu não me engano, esse jogo é na Bolívia, que o Sporting Cristal, o único jogo que ganharam foi do The Strongest em casa. Então o The Strongest tem a chance de chegar a 9 pontos. O Fluminense, né, tem 9 pontos já, o The Strongest tem 6, o Sporting Cristal tem 4, juntamente com o River Plate. Então, o Fluminense, ele mesmo perdendo para o River e os The Strongest vencendo, tem o confronto na última rodada entre The Strongest e River na Argentina. Dificilmente o Fluminense poderia ser eliminado com esses resultados, mas o Fluminense joga em casa contra o Sport Cristal, no pior dos mundos, o Fluminense perdendo para o Sport Cristal, mesmo assim seria difícil ser eliminado, mas não é melhor dar a sopa para o azar. Acho que o Fluminense precisa ir na Argentina com o objetivo de eliminar o River Plate para tirar um time forte já. É menos um time forte na competição. Tá certo? Essas eram as informações que eu queria trazer. Desfalque do River Plate, o Enzo Pérez, capitão da equipe. Jogador muito importante, né? Enzo Pérez é o grande ídolo do River Plate. É como se fosse, sei lá, hoje, pra gente, o Germancano, né? Um menino, muito tempo de casa, ganhou coisas grandes lá. Enzo Pérez é um jogador muito importante no meio-campo do River Plate, estará fora para o confronto da próxima rodada na Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, comente aí sobre as notícias, comente também, né, da onde que você tá falando pra gente mandar um alô para vocês. Valeu, galera! Muito obrigado pela audiência aqui na Central Fluminense. Durante o dia eu vou trazer mais informações sobre o Tricolor. Tamo junto, valeu!